Olá, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre o hemograma. Vamos entender um pouco do que ele consiste, quais são os seus componentes e também algumas informações e conceitos bem básicos para a gente começar a ter uma ideia de como interpretar esse exame. Então, vamos começar. Bom, inicialmente, como definição, o hemograma seria justamente o estudo dos elementos do sangue. As informações contidas nele irão refletir o estado geral de saúde do animal, auxiliar no diagnóstico de doenças e avaliar como o organismo está se comportando em frente a uma doença, avaliar a habilidade do organismo de combater essas patologias e dessa forma estabelecer um prognóstico e avaliar a terapêutica. Bom, e esse é o exame em si. Eu trouxe um modelo lá do hospital veterinário mesmo, mas falando de maneira geral, o hemograma vai ser composto pelo cabeçalho, pelo eritrograma, plaquetograma, leucograma e pela parte das proteínas totais plasmáticas. O cabeçalho, então, ele pode ser até uma parte mais simples, por assim dizer, do hemograma, mas nós não devemos diminuir a sua importância, pois é nele onde vão estar contidas as informações sobre o animal, e fatores como a raça, idade e também o sexo podem ser valiosos para a interpretação do hemograma, pois a gente sabe que existem predisposições a algumas alterações que podem ser consideradas normais em determinadas raças ou espécies, ou que até mesmo os valores referenciais mudam quando se trata de um animal filhote, por exemplo. Então, é indispensável que essas informações estejam apropriadamente preenchidas no exame. Em seguida, temos o eritrograma, que é o estudo da série vermelha e que vai ser composto pelo número total de hemácias, pela concentração de hemoglobina, pelo hematócrito, que é o volume de sangue ocupado pelas hemácias, e pelos índices hematimétricos, que são o volume corpuscular médio, ou VCM, e a concentração de hemoglobina corpuscular média, ou CHCM. O VCM está relacionado com o tamanho das hemácias e o CHCM, a coloração das hemácias. E por fim, temos a parte das observações, que ela vai ser destinada à descrição de qualquer alteração que o patologista clínico observou em lâmina. Dentre elas, pode ser a presença de poiquilócitos, que são vários, e os poiquilócitos são hemácias que apresentam alterações morfológicas devido a diversos fatores. Além disso, nas observações, pode indicar também a presença de inclusões, como, por exemplo, o corpúsculo de Rao-Joly, ou também a inclusão viral de lentes, e elas vão também falar para nós sobre a disposição das hemácias em si, como, por exemplo, se há ou não a presença de rulô eritrocitário, que é quando as hemácias ficam empilhadas, a famosa pilha de moedas, ou também se há aglutinação eritrocitária. Nas observações, ela também constará a presença de hemácias nucleadas, quando elas estiverem presentes em uma quantidade exacerbada e que seja clinicamente significativa, e também a presença de hemoparasitas, como por exemplo o micoplasma, a babésia, a inclusão de lentes, que eu já mencionei, e a microfilária. Outra informação que pode estar presente nas observações são alguns termos que se referem a alterações no nível de VCM e de CHCM. Quando o VCM está baixo, diz que as hemácias estão microcísticas, ou seja, são aquelas que possuem tamanho pequeno. Caso contrário, quando ele está aumentado, as hemácias são chamadas de macrocíticas, ou com tamanho aumentado. O CHCM, quando está baixo, quer dizer que as hemácias estão hipocrômicas, ou que estão com uma coloração mais clara do que o normal. A hipercromia, ou que seria, no caso, um CHCM alto, é uma condição que não existe, um termo que não existe, porque as hemácias não produzem hemoglobina a mais do que o normal. Caso esse índice se encontre elevado, isso pode indicar para a gente um erro pré-analítico, algum erro de leitura na máquina ou uma possível alteração do plasma. Por exemplo, se a gente tiver um plasma hemolizado, um plasma lipêmico ou um plasma ictérico, esses fatores podem levar ao aumento do CHCM. E por fim temos também a policromasia, que é um termo que indica a presença dos policromatófilos, que são eritrócitos jovens, maiores do que os eritrócitos maduros e que apresentam uma coloração mais basofílica, mais azulada.
Em seguida, temos o plaquetograma, que indicará o número total de plaquetas, assim como alguma alteração morfológica ou presença de parasitas que estarão descritos nas observações. Alguns exemplos de alteração seria a presença de agregados plaquetários e plaquetas gigantes, cuja observação é muito importante, já que eles podem indicar uma falsa trombocitopenia, já que a máquina não consegue distinguir essa alteração, e pode até mesmo confundir com alguma célula e alterar a contagem. E a Anaplasma platis está aí como um exemplo de parasita que pode ser encontrado. O leucograma é a seção seguinte do hemograma e nele estará contido o número total dos leucócitos do sangue, assim como a contagem diferencial de cada um. Então, nós teremos as células mais maturas, que são os mielócitos, metamielócitos e os bastões, as células mais maduras, que são os neutrófilos segmentados, os linfócitos, os eosinófilos, basófilos e os monócitos. No leucograma também vai ter uma área de observação e nela será registrada a presença de alguma alteração morfológica dos leucócitos, como por exemplo a presença de neutrófilos tóxicos, linfócitos atípicos, monócitos ativados, etc., e também a presença de algum parasita. Para citar um exemplo, temos o hepatosum, a morula de Ehrlichia e também a inclusão de lentes. É importante nós entendermos também a diferença entre os valores relativo e o valor absoluto. Quando o patologista clínico está analisando a lâmina, ele irá fazer a contagem diferencial dos leucócitos, por meio de um contador. E então ele vai contar cada uma das células diferencialmente até alcançar o número total de 100 células. Ele vai então multiplicar cada um desses valores das células diferenciadas pelo valor total dos leucócitos, que vai ser dado pela máquina. E a partir daí, nós temos então o resultado dos valores absolutos. Quando nós estamos lendo e interpretando um hemograma, o valor que nós temos que dar atenção é o valor absoluto. E por fim, nós temos a seção das proteínas totais plasmáticas, que informará o valor das proteínas presentes no sangue e ainda a característica do plasma. Essa mensuração ela vai ser feita através do microcapilar. Ele vai então ser centrifugado e vai revelar a característica do plasma, se ele vai estar normal, hemolizado, ictérico ou lipêmico. Em seguida, ele vai ser então quebrado entre o plasma e as hemácias, e o plasma vai então ser levado ao refratômetro, onde vai ser lido. A leitura das proteínas totais é feita a partir da coluna mais à esquerda do refratômetro. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria aqui destacar a importância do patologista clínico, porque como vocês observaram durante a minha apresentação, eu mencionei vários fatores que são de elevada importância e que não são possíveis de serem observados por meio de uma leitura somente pela máquina. Por exemplo, os poiquilócitos, as presenças dos poiquilócitos, a diferenciação entre uma aglutinação verdadeira e uma falsa aglutinação eritrocitária, a presença do rulô, presença de parasitas tanto nas hemácias quanto nas plaquetas, quanto nos leucócitos, a diferenciação dos leucócitos, porque a máquina conta apenas o total, ela não conta cada um dos leucócitos. Dentre muitos outros fatores que a máquina não é capaz de informar para a gente na sua leitura. Então, é por isso que nós temos aquela famosa frase, né? Máquina não faz hemograma, porque ela realmente não faz. Ela informa para a gente uma contagem, mas todas as informações essenciais, tanto da parte das células, como a parte que eu mencionei do cabeçalho, as informações do animal que devem ser levadas em conta quando nós estamos avaliando o exame, tudo isso é feito por um patologista clínico. Então, nós temos que valorizar essa função do patologista clínico e não subestimar a sua importância. Eu deixei aqui algumas dicas de leitura, mas eu também gostaria de indicar o Instagram do nosso grupo de estudo, o JAPAC-US.
onde nele nós fazemos diversas postagens sobre vários assuntos no mundo da patologia clínica veterinária, e eu deixei aqui alguns exemplos de postagens que falaram um pouco mais sobre o que eu mencionei aqui com vocês hoje. Então, eu recomendo darem uma olhada para se aprofundar. Era isso, muito obrigada e até a próxima.